Para a nossa próxima pauta agora, a gente vai trazer um estudo e, ao mesmo tempo, um painel, né, que vai traçar um paralelo entre 5 países Latam, Brasil, Peru, Chile, Colômbia e Argentina, com 5 países da Europa, Rússia, Alemanha, Espanha, Inglaterra e Itália. O que aconteceu em termos de consumo durante a crise? Quais foram os papéis que o e-commerce de cada um tomou nesse momento? E como a indústria se comportou online nesses países? Uma satisfação imensa receber ele, que tem 22 anos de experiência em marketing. Felipe Mendes é formado em administração de empresas, tem MBA em marketing executivo pela ESPM. Atuou em empresas de bens de consumo como Philip Morris, Mondelez, Unilever e no Chile e México, até a posição de diretor de marketing. Ele que atualmente é diretor-geral do grupo GFK no Brasil. Junto com ele, a gente vai receber ele que é fundador da Varese Retail, boutique de estratégia de varejo, consultor com mais de 30 anos de experiência. Como palestrante internacional, já realizou mais de 500 apresentações no Brasil e no exterior e 16 edições da NRF. Né? Quero receber, então, aqui os meus amigos Felipe Mendes e Alberto Serrentino. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Serrentino? Tudo bem, Felipe? Tudo ótimo, obrigado. O palco é de vocês. Valeu. Ok. Obrigado aí ao Fórum E-Commerce Brasil e a todos que estão nos prestigiando nesse momento. E a audiência pode, inclusive, nos provocar aí com comentários e perguntas, na medida do possível, a gente vai trazer. Para mim é um prazer enorme dividir aqui essa tela e esse palco digital com o Felipe, que o GFK tem realmente uma posição muito privilegiada para ajudar a decifrar o que está acontecendo. Eu acho que o grande dilema de todas as empresas é projetar cenários, tentando imaginar o que é transitório, o que é permanente na mudança de comportamento que nós estamos assistindo, que é muito intensa, e principalmente na redefinição e rebalanceamento dos hábitos de compra em relação a canais, dentro das várias categorias, dentro dos vários mercados. Nós sabemos que o impacto de todas as crises, e essa é uma crise severa e complexa, mas é uma crise, ela nunca é homogênea entre setores, entre mercados e entre empresas. Afeta de maneira distinta, porque as realidades são muito distintas. E nós estamos assistindo ao mesmo fenômeno. Porém, é claro que há uma curva de aprendizado. Como, nesse caso, nós estamos lidando com um tipo de crise sem precedentes e sem referências, o aprendizado que nós temos e as referências que nós temos são países e mercados que estão vivendo o ciclo com alguma defasagem temporal em relação à nossa. Então, a GFK tem conseguido manter aí, pela posição de ser uma empresa que monitora e audita vendas em vários mercados, em várias categorias de consumo, ela consegue espelhar um pouco o comportamento da Ásia e da Europa, que estão, no primeiro caso, mais de 2 meses à frente do Brasil, no segundo caso, entre 6 e 8 semanas à frente do Brasil, o que dá um termômetro de como isso pode afetar o nosso comportamento. Mas, claro que todos no mundo ainda estão numa situação transitória, que é a convivência com o vírus e a pandemia, ainda que em níveis de intensidade diferentes. Nós só teremos o tal novo normal após a pandemia. Mas existem mudanças importantes. O Felipe vai apresentar aqui um estudo com números globais e tem espelho com dados brasileiros, e a ideia é que a gente vá exercitando e discutindo um pouquinho os insights que saem desse estudo e como isso pode se refletir na nossa realidade e, principalmente, motivar e inspirar as empresas a pensar em sua estratégia de curto e médio prazo. Então, Felipe, obrigado aí, prazer estar aqui com você hoje. Mostra aí os dados da GFK e vamos conversando sobre eles. Vamos lá. Bom dia a todos, mais uma vez. Acho que a grande pergunta que fica Alberto, se a pandemia foi uma panaceia, quer dizer, a pandemia vai resolver todos os nossos problemas do e-commerce no geral, ou as oportunidades todas? E é isso que a gente vai passar um pouco. Eu vou, se cair aqui o link, se der qualquer problema, essas são as 4 mensagens de hoje, tá? A pandemia exacerbou a vantagem logística do e-commerce, uma coisa específica do e-commerce, mas o varejo físico reagiu rapidamente a esse desafio, e esse é o grande ponto de atenção aqui durante o dia. O consumidor, com
com isso, transferiu expectativa entre os canais, então a questão do borderless, quer dizer, não ter mais nenhuma fronteira, é de fato a grande sensação do consumidor hoje, que também é um ponto de atenção. E finalmente a gente, claro, que ainda tem oportunidade de melhorar essa experiência Feja, então a gente vai passar por alguns dos elementos, mas tem muitos outros aí já sendo debatidos durante o dia, tá ok? Então essas são as 4 mensagens, se tiver que cair a mensagem agora, ela está dada. Bom, lojas fechadas, o e-commerce foi uma alternativa logística. O que a gente conhece, vocês muito, quer dizer, há 3 principais disparadores do e-commerce nos países, né? A parte de acesso, a experiência e a parte logística. A parte de acesso a gente está chamando de penetração da internet, posse de smartphone ou laptop, o custo da conexão, o quão caro é você ter aqueles dados e a qualidade da conexão, se ela permite uma boa experiência. Depois você tem a própria experiência do usuário nos sites, e aqui tem muita gente olhando isso. Depois você tem um mix de categoria ofertado, tem categorias que são menos ofertadas em alguns países, como a gente até já viu aqui nas apresentações de manhã. O mix de marcas disponível entre de mais preço, menos preço. O posicionamento relativo de preço entre o offline e o online, e o processo de aprovação de pagamento, a famosa aprovação menor em boleto e maior em cartão. Para a parte logística, a gente tem o custo e o prazo de entrega, o quanto custa eu receber meu produto e qual é a garantia de que ele chegará no prazo, isso é muito importante em datas sazonais. A qualidade da entrega, então aqui pode inclusive ter a questão de instalação em alguns casos, e a logística reversa, que é aqui especialmente falando sobre devolução, que é um ponto em todos os países do mundo. Bom, uma coisa que eu acho que é interessante vocês saberem, quer dizer, com todo esse cenário, é que o Brasil, em eletroeletrônicos especificamente, tem uma participação de mercado muito similar à da Alemanha, acima da França. A gente tem 24% das vendas, isso aqui é no ano passado, tá? Janeiro a dezembro de 2019, que é o marrom mais forte. 24% da venda no Brasil foi feita de eletroeletrônicos, né, no online, França 23%, Espanha 21%, Itália 16%, Alemanha 25%, ou seja, nós estamos bem representados. Se a gente for olhar aqui, por exemplo, a Grã-Bretanha, que é muito maior, eles têm várias coisas melhores resolvidas que as nossas. Acesso, posse, o tamanho do território é menor, a questão dos pagamentos é maior. Bom, e a China, a gente acabou de ver uma apresentação sobre isso. Durante a pandemia, o que principalmente cresceu? O acesso, certo? O acesso à parte do online, no geral, cresceu pela qualidade da conexão. Muita gente comprou banda a mais e teve muita compra de computador e teve o próprio hábito. Muita gente aprendeu a comprar, muita gente aprendeu a se informar pela pandemia. A experiência, enfim, também teve alguma vantagem, mas o custo e o prazo de entrega foram outra coisa que também cresceu, porque você teve muitas formas de entregas novas, todos os aplicativos de entrega, né, e também teve algumas dores de cabeça nisso, mas foi realmente uma vantagem logística. Com isso, houve a aceleração do online, ela foi rápida no mundo inteiro. A China, ela cresceu um pouco antes, como o próprio Alberto falou, ela cresceu em fevereiro, então a gente tem aqui, né, de novembro de 2019 até março de 2020, como é que foi o percentual das vendas do online em eletroeletrônicos. Novembro, Black Friday, muito forte no Brasil, especialmente, né, o maior do mundo em termos de tamanho comparativo a uma semana normal, mas ela cresce aqui 8 pontos na América Latina, o share de online em março, na Europa do Leste, Europa do Oeste e tal. Na China cresce um pouco antes, 20 pontos, inclusive, e depois volta a níveis normais, tá? Então, um crescimento muito grande, a China um retorno, a gente vai ver o que aconteceu no resto do mundo. Agora eu vou falar de alguns países. Então, aqui a gente tem a Alemanha, tem Inglaterra, o Reino Unido e tem a Rússia aqui embaixo. A curva amarela sempre é o crescimento das vendas do online versus as mesmas semanas do ano anterior. Em todos os quadros que a gente vai falar agora, o amarelo vai ser o online. O vermelho forte, ele é o offline, a loja física, o quanto ela cresceu versus o ano anterior, e o verde é o total do mercado. O que é interessante olhar nesse quadro? A Alemanha cresce apenas 80%. Você vai ver crescimentos depois na América Latina de 400%, 600%, 900%. A Alemanha não cresceu tanto. Toda a curva na Alemanha foi muito mais suave, de contaminação e de crescimentos. O Reino Unido demora para acreditar na crise, então eles têm uma curva longa, mas você percebe que no Reino Unido o online segue crescendo e não diminuiu. E a Rússia segue um padrão um pouco mais próximo do Brasil, tem uma queda muito grande no offline na semana 14 e vem retomando. Mas você percebe que a boca está fechando um pouco, mas o online segue forte. Aí a gente fez uma pergunta para as pessoas nesses países, a gente falou o seguinte: como é que mudou o teu comportamento de compra antes do lockdown, durante o lockdown e depois do lockdown?
né? Antes de você, quer dizer, na vida normal, quanto você comprava de cada uma dessas coisas no online, durante o lockdown, o quanto, e depois quanto você pretende. O que é interessante olhar, por exemplo, na Inglaterra, no Reino Unido, é que 12% das pessoas já compravam alimentos no online. Ou seja, lá o online alimentar é muito grande por força dos varejistas locais. Muito diferente, por exemplo, aqui da Alemanha. Mas você percebe que mesmo lá, as pessoas prevêem sair de 12 para 16, ou seja, aumentar quase 25% aí. Depois você tem vestuário, um provável aumento, a própria linha marrom, um aumento no consumo, e a linha branca não tanto. Já na Alemanha, esse crescimento não é tão grande. Então, o que é interessante? A gente viu lá que a Alemanha é que menos cresce e talvez não cresça tanto para frente. A Inglaterra cresce, mantém o crescimento e parece que vai crescer ainda mais. Vamos falar agora da Europa Latina, França, Itália e Espanha. Aqui o pontinho vermelho é quando as pessoas foram para o lockdown, o pontinho verde quando elas saíram do lockdown, tá? Em grandes medidas. O que você percebe? A França, rapidamente, na hora que as pessoas voltam para a rua, a loja física faz um catch-up, a loja física se junta com a loja online muito rápido, e já nas últimas semanas o crescimento delas é muito parecido. Algo similar passa na Itália, algo similar passa na Espanha. Então, a loja física tem um apelo muito grande à Europa Latina, e por que a gente coloca isso? Porque a gente vai falar depois de América Latina e de Brasil. Quando eu faço aquela mesma pergunta para esses mesmos países, Itália, Espanha e França, o que a gente percebe? A Itália até diz que vai ter um crescimento em alimentos aqui de mais do que o dobro, quase o triplo, algo de crescimento em vestuário, linha marrom, linha branca, a Espanha um pouquinho aqui na linha branca, mas você percebe que já na Espanha e na França, o desejo de consumir no online pós-pandemia já não é tão forte. Portanto, já você percebe que tem um outro tipo de referência. E esses são países onde a gente acabou de ver lá no início da apresentação, o crescimento, por exemplo, de eletroeletrônico, a venda de eletroeletrônico não é tão grande. Então, aqui existe uma vontade de voltar para a loja física. O que aconteceu na América Latina? A gente teve semanas, Alberto, onde a venda de online foi de 66%. 2/3 de cada 3 produtos vendidos, 2 venderam no online lá na semana 13 e 14, que foi aqui o comecinho de abril. Agora, no finalzinho de junho, começo de julho, esse número caiu para menos de 50%, porém ele está estável. Mas o que a gente percebe é que a cada semana abre um pouquinho mais de loja física, vende um pouquinho mais de loja física e um pouquinho menos do online. Olhando a América Latina ainda, excluindo o Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e Peru. Vocês percebem que as curvas são também muito parecidas. Você tem um pico aqui na semana 13 e 14, quase todos os países. Exceção é o Peru, porque o Peru, por quase um mês e meio, não permitiu nem a venda online, de tão forte que foi lá a restrição. No momento em que abre a venda online, ela cresce, mas você já percebe aqui um retorno de quase todos os países. Porém, o que é interessante nesse dado aqui, Alberto? Os crescimentos são brutais. Você vê, 600% na Argentina, 500% na Colômbia, 400% e 900%. Não é o acumulado, né? Esse aqui é o pico. Mas esse é o tamanho do crescimento do online na América Latina pelo nível de desenvolvimento anterior, que era menor. Portanto, isso, para a indústria do e-commerce, é uma maravilha na América Latina inteira. Agora, só Brasil, tá? E aqui eu tenho 3 informações diferentes. A primeira é isso, o Brasil cresceu no online, chegou a ter picos de 150%, são os mesmos quadros iguais dos anteriores aqui na internet. A gente percebe que existe uma ligeira queda nas últimas semanas, existe um crescimento da loja tradicional, aqui na semana 21, 22, 23, 24, 25, 26, que é até o comecinho de julho, e a venda de eletroeletrônicos segue alta, as pessoas têm preparado a sua casa para receber o isolamento. Isso aconteceu primeiro em São Paulo e Rio, e agora está acontecendo no interior do país muito forte. Porém, olha que interessante, esse dado é um dado bastante animador para nós, do ponto de vista de e-commerce. Desde a semana 23, que seria o finzinho de maio, a gente vê que o online, o físico, né, já passa o online, já tem 51 contra 49 em termos de total das vendas. Mas esse número não cai. E isso é uma grande e positiva surpresa para todos nós. Mesmo com as lojas começando a reabrir, o online segue com 47%. Eu acho que este número vai para 42%, não acho que ele vai para ficar em 47%. Mas, de qualquer maneira, as pessoas aderiram ao online muito mais do que tinham antes, talvez 10 pontos mais, ou seja, talvez 1/3 mais do que consumiam antes. Porém, qual é o grande detalhe? Aqui no seu lado direito, a gente tem o número amarelo são crescimento de lojas que são click and mortar online, tá certo? Elas têm loja física e também têm a loja online. A cor azul é só os pure players, puramente internet, eu não tenho loja física. E o vermelho é a loja física apenas. O que a gente percebe claramente? O crescimento das lojas que são físicas, mas têm online, é 4 vezes maior do que o pure player.
E isso tem muito a ver com a apresentação que o colega falou sobre a JD há pouco, né? A confiança das pessoas, quando eu tenho uma loja física, me ajuda muito no quê? A retirada de produto funciona como depósito, me ajuda muito a questão de saber que eu posso trocar o produto, eu posso tirar dúvidas do produto depois de comprado. Então, tem muitas coisas que a loja física, um ponto de entrega físico, resolvem para um consumidor não tão acostumado ao online. E aí, para terminar esse segundo bloco, quando eu pergunto para as pessoas do Brasil, né, a mesma coisa, como é que você pretende consumir? Olha que interessante o que a gente tem visto, até a Viviane fez o comentário, olha como os alimentos quase que dobram, né? As pessoas, 4% só compravam online, das que têm acesso à internet, passa para 8% e pode se manter em 9%. Cuidados pessoais, a mesma coisa, era 9%, vai para 15%, pode se manter em 15%. A parte de reformas para casa, etc., era 16%, vai para 21%, e as pessoas dizem, eu compraria ainda mais. Então, estes são canais aonde o alimentar, ou farmácias, inclusive, e a parte de material de construção, por exemplo, muita atenção, porque esse crescimento seguirá ocorrendo. É muito importante estar preparado com a parte logística para isso. E, finalmente, aqui na parte de eletroeletrônico, você percebe que também tem um crescimento em quase todas as categorias. Em livros, um pouco menos, já era muito forte o online, e em vestuário, uma situação similar a outros países, as pessoas também pretendem comprar um pouco mais de vestuário, tanto seja vestido, sapatos, através do online, tá certo? Então, o Brasil claramente está dizendo o seguinte, cresci, mantive e pretendo conseguir um número bastante alto, eu diria. Portanto, é um ganho muito grande para nós da indústria. Alberto, você quer fazer algum comentário até agora? Eu acho que tem vários aqui, Felipe. Está muito rico o material, tem muitos dados relevantes, está muito consistente, e eu acredito que ele nos permite fazer diversas considerações relevantes para os negócios. A primeira, fica muito claro, né, que nós temos níveis de maturidade digital muito distintos nos mercados e dentro das categorias. A penetração digital do setor de eletroeletrônicos no Brasil e produtos digitais, ela já era muito alta, né? Diferentemente, por exemplo, do varejo alimentar, que apesar de ser o mais atrasado no mundo inteiro na sua digitalização, no Brasil ele era praticamente inexistente, né? Salvo poucas exceções de empresas que tinham e investiam no canal, mas de maneira marginal, ele era praticamente sem oferta. E, obviamente, isso se reflete muito em como a reação acontece, porque, obviamente, onde você já tinha um nível de maturidade elevado, hábitos estabelecidos e alta penetração digital, como no caso de eletroeletrônicos e bens duráveis em gerais, a aceleração é brutal, porque você tem a infraestrutura, você tem a logística, você tem os processos, você tem os players estabelecidos, e isso, obviamente, captura muito valor no momento no qual as lojas estavam fechadas. Fica muito claro também que você tem níveis de maturidade diferentes entre consumidores de vários mercados. E é óbvio que o crescimento chinês ele é marginal, porque o nível de penetração e maturidade digital no mercado chinês ele é o maior do mundo. Então, já era um mercado de altíssima maturidade digital, penetração e domínio das grandes plataformas, ecossistemas, nas quais o varejo já é uma componente de modelos de negócio totalmente digitalizados. Diferentemente, por exemplo, da Europa Ocidental e Latina e claramente da América Latina e do Brasil. Então, eu acho que o grande legado que nós vamos assistir, e eu concordo com algumas das considerações que você fez, é que certamente a progressiva reabertura das lojas, mas principalmente a volta à segurança das pessoas vai fazer com que as pessoas queiram e voltem a frequentar lojas e usar as lojas. Mas a estabilização disso não vai se dar no patamar anterior. Nós vamos ter um salto e nós vamos ter uma mudança de patamar em todas as categorias, claramente mais consistente nas categorias que já tinham um amadurecimento maior. Chama muito a atenção, acho que é um dado incrivelmente relevante, muito rico e que faz refletir, é o como essa captura de valor, essa captura de vendas digitais é desproporcional entre modelos de negócios. Como claramente a integração entre canais físicos e digitais é capaz de capturar mais valor do que a monocanalidade, seja ela no ambiente físico muito sacrificado durante a pandemia, mas também os operadores digitais públicos não têm a mesma flexibilidade e capacidade de acessar o cliente que as grandes operações integradas que podem usar múltiplos canais, ter uma logística descentralizada. E aí, claramente, Felipe, eu acho que nós vamos assistir, na saída da pandemia, não só a uma mudança de patamar e penetração nas vendas digitais, mas eu acho que nós vamos ter mudanças de share brutais, porque as empresas que já tinham uma estratégia digital estruturada, com boa infraestrutura e uma agenda de transformação digital já relativamente avançada, vão avançar muito e ganhar muito share no mercado,
Empresas puramente analógicas que não tinham estratégia e atuação digital relevante vão perder muito share, talvez algumas não consigam se restabelecer, né? E nós teremos as operações digitais puras provavelmente se ancorando ou de maneira colaborativa, ou em plataformas, ecossistemas, ou nos marketplaces, como uma forma de compensar as limitações de um modelo monocanal. Mas eu gostei muito dos dados que você trouxe, acho que muito insight. Acho que agora você avança para a parte final, depois a gente vai explorar um pouquinho dos insights e dos aprendizados. Vamos lá, obrigado. Então, acho que pegando o gancho do teu comentário, né? O Phygital, né? A junção do físico digital realmente é a solução. A gente vem falando disso, mas tem dados aqui que mostram isso de maneira muito potente. E esse, para mim, depois do quadro do resumo, é o melhor quadro da apresentação. E é o que mais me abre os olhos, porque é o seguinte, eu fiz a pergunta para as pessoas, o que você espera dos varejistas que você está visitando agora, né, que você está comprando agora? E aí eu perguntei para as pessoas que fizeram compras no e-commerce, para as que fizeram compras no físico. E repara como a parte logística, que era um grande assunto no e-commerce, né, antes, e não era na loja física, porque você ia entregar produto, você ia até a loja, repara como os números são muito parecidos, Alberto. Veja aqui, a entrega a domicílio gratuita é 75% esperado no e-commerce, 63% no físico, mas a entrega geral, 69% no e-commerce, 62% no físico. Então as pessoas descobriram que o físico pode entregar. E elas descobriram isso agora, no momento de segurança, porém também perceberam a conveniência. O clique e retire, mais uma vez aqui embaixo, ó, 59 eu espero no e-commerce, quer dizer, eu espero no e-commerce 59, eu posso comprar online, mas eu posso ir buscar, e também no físico, eu posso ligar, eu posso mandar um WhatsApp e buscar. Portanto, o que eu costumo, nas apresentações que eu tenho feito sobre isso, acabou essa coisa de um lá ou B, até porque o e-commerce, no Brasil, a gente vai olhar, ele não é necessariamente feito pelo computador, ele pode ser feito pelo WhatsApp, a gente aprendeu isso também. Portanto, outro elemento que alguém comentou numa apresentação sobre a questão do suporte, né? Nos dois canais, as pessoas querem suporte por vídeo ou por Skype, porque as pessoas preferem falar do que escrever, ou suporte telefônico. Então, tudo bem, eu tenho lá eu vou ter o meu contact center preparado para atender esse consumidor, ainda que seja no e-commerce. Ou seja, bagunçou tudo ou juntou tudo. Por isso, a questão da diferença de modelos. Vou usar um exemplo muito específico aqui, não sei se tem alguém nessa enorme audiência que a Viviane conseguiu, alguém da Cobasi, mas me chamou a atenção porque do lado esquerdo você tem todo o desenvolvimento físico, abertura de lojas, o Cobasi no seu carro, que a pessoa avisa que chegou na loja, eles vão lá e entregam. Você tem o Cobasi em casa, aqui em julho, que são 18 lojas em 18 cidades que eles entregam produto até um raio de 6 quilômetros. Você pode comprar por WhatsApp, enfim. Um monte de coisa física, porém já com tecnologia, e depois você tem a parte mais digital, eles abriram o Cobasi Labs, e o primeiro produto do Cobasi Labs foi um update no aplicativo que permite você monitorar onde está o seu pedido, e permite você gerenciar a assinatura, então, esse mês eu não preciso da ração X, eu não preciso do produto X, e você também ganha um cupom na primeira compra. Olha que interessante aqui, a gente tem a Cobasi, que é uma loja física, né? Ela já tem metade das visitas de um mês, por exemplo, de uma loja que é 100% digital, que é líder no digital, que é a Pet Love, né? Esse aqui é um dado também da GfK, tá? Então, aqui acho que é um bom exemplo de um mercado específico, fortemente físico, que está se desenvolvendo em ambos os lados. Um ponto importante que o Alberto comentou, né? As vendas em eletroeletrônicas em 2019 foram de 24% no online. Porém, quando eu digo como é que foi a famosa jornada de compra, o dobro disso foi feito no físico e no online, nos dois. 54% das pessoas em algum momento passou pelo físico ou pelo digital e fez a sua compra ou no físico ou no digital, tá? Então são pessoas que passaram pelos dois canais em qualquer momento. 1/3 das pessoas fez só compra física e 15% fez só compra online. Portanto, eu sempre comento o seguinte, antes de ter um e-commerce, tem uma presença no digital. Você não precisa necessariamente ter um processo de compra no e-commerce, mas você precisa ter uma presença no digital. No nosso caso, quer dizer, todos os operadores aqui de e-commerce, o grande ponto é, prepare-se para pensar o que fazer neste cenário, porque as pessoas buscam uma jornada física. E o Phygital no Brasil tem essa cara aqui, né, Alberto? Uma coisa maluca aqui, é a cara da internet. Uma senhora às 8 da noite ligando para uma vendedora dizendo, preciso comprar um fogão, por favor, você pode me ajudar. Ninguém compra fogão por diversão, né? Compra porque quebra, provavelmente, ou porque está casando, ou porque mudou de casa. Mas, enfim, ela pergunta e diz, você é funcionário da empresa tal? E a moça às 8 da noite diz, oi, boa noite, sou sim, me chamo tal. O nosso horário de atendimento é das 9 até às 6,
podemos falar amanhã, mas se a senhora quiser eu te passo a informação. Eu moro no lugar tal, eu tenho foto do fogão, já tinha pesquisado, vou mandar para você. Bom, a gente volta a se falar, e aí às 8 da noite ela manda uma foto para a moça do produto que ela quer. Então, para a pessoa poder exatamente isso. Isso é muito bonito no Brasil, porque o contato humano, humanizar a relação do e-commerce através, por exemplo, do WhatsApp ou do próprio site, é algo que traz muita confiança, faz com que aquela pessoa que tem receio de comprar se acople naquilo. E a partir do momento em que ela comprou 1, 2, 3 vezes, essa barreira baixa, esse custo não vai estar aí para sempre, mas por um tempo a gente vai precisar pensar nisso. Enfim, no outro dia, 9 da manhã, 11 da manhã, a moça chama e termina a venda e faz uma venda de um fogão pelo WhatsApp. Essa venda aqui é online ou offline? Nem sei, quer dizer, não sei como é que essa empresa vai reportar para nós as vendas, mas de fato foi uma venda digital com interação humana. Eu queria falar agora sobre uma oportunidade que é o preço. Olha que interessante, o mix no Brasil. O mix no Brasil, quando eu pego o preço médio do eletroeletrônico no Brasil vendido no e-commerce, o preço médio, e pego o mesmo preço médio na China, o Brasil está 140% mais caro no e-commerce que no offline. Eu não estou dizendo item a item, eu vou passar por item a item, mas o mix do Brasil é claramente muito mais premium. A gente definiu que iríamos vender mais premium para poder tentar rentabilizar o canal, para poder tentar, inclusive, dar entrega grátis e tudo isso que vocês conhecem da história do e-commerce de 15 anos. Na China, não. A China realmente é massa. O que vende no online é mais barato, é 40% mais barato do que vende na loja física. O colega até estava dizendo, né? Acho que o Gustavo perguntou para ele, por que na China cresce tanto? Cresce porque é barato. Assim como qualquer reação econômica, o crescimento vem muito da questão de preços, né? Porém, agora eu vou fazer uma outra brincadeira que é a seguinte. Eu peguei aqui laptops, TVs, máquina de lavar e refrigerador. A linha vermelha escura, como é sempre na apresentação, é o preço dela na loja física e a linha amarela é o preço dela na loja online. Aqui eu peguei 50 itens que são vendidos dessas 4 categorias em ambos os canais, tá bom? Para ser comparado. E o que a gente percebe então? Que o online tem uma diferença de preço na média de 10% mais barato do que o laptop vendido no offline. Em TV, 7%, e máquina de lavar era maior, o gap diminuiu 5%, e 9% aqui em refrigerador. Reparem que mesmo na China, a diferença que aqui, por exemplo, em laptop, a diferença é 10, na China é 1. Máquina de lavar, a diferença é 5, na China é 2. 7 para 6 e 9 para 2. E aqui os outros países também, né? Na França, a diferença de um item vendido no online para o mesmo item no offline é só 2% mais caro, na Alemanha 4%, e na Inglaterra vocês percebem, por que a Inglaterra é tão grande? Preço, novamente, o preço do offline, não é só preço, né? Mas o preço do offline e do online é muito parecido. Tá claro? Então, o grande ponto nosso é, decidimos um premium, decidimos rentabilizar o canal com Mix Premium, mas demos um desconto muito grande. Então, o que o consumidor vai pensar? Que o online não é acesso, que o online é preço. Nós estamos educando o consumidor assim. E no momento em que se quebrou a questão, é borderless, é um problema para o consumidor dizer, mas por que eu tenho que pagar mais ou menos nessa loja ou ali? Portanto, este é um problema que temos que resolver este ano. Temos que estar atento a isso, e quem está entrando no online agora, alimentos, higiene e limpeza, até a parte de construção, preparem-se para entrar bem, porque isso é um problema. O que a gente vê que nas últimas semanas, né, a gente tem feito menos promoções no e-commerce, então aqui a gente tem as semanas do ano, você percebe que o físico aumentou um pouquinho a promoção, mas a promoção na média no e-commerce é muito menor esse ano, ela não subiu, a semana 19 é a semana do Dia das Mães, e quando a gente vê os preços no e-commerce versus os preços no físico, o videogame subiu 32% no e-commerce contra 21% no físico, liquidificador 17% contra 13%, e fritadeira cresceu bastante. Portanto, claramente estamos aproveitando isso para recuperar preço. Vamos manter isso. Temos mais gente agora, já virá crescimento. Não tentem crescer mais do que já tem, aproveitem para rentabilizar os seus canais. E para terminar, esse é o último quadro. O que a gente vai fazer na Black Friday, né? Ou na Semana do Brasil, né? Que está chegando aí em setembro. Esse quadro aqui mostra o seguinte: qual foi o crescimento da semana da Black Friday versus uma semana média, tá bom? Em 2019, nós pegamos a semana da Black Friday e dividimos pelas outras semanas do ano. O Brasil, entre esses vários países, Alemanha, Grã-Bretanha, França, Itália, Espanha, Polônia, Rússia, Turquia e China, ele é o país que mais cresce vendas. As vendas em unidades cresceram 260% no ano passado versus uma semana média, e as vendas em valor cresceram 290%. Acabou de existir, Alberto, na Colômbia, o Dia Sem IVA, e cresceu a venda um monte. Então as pessoas estão aproveitando bem isso. Só que o que a gente vai fazer? A gente vai baixar o preço de novo, ou a gente vai aproveitar o quadro anterior para fazer uma coisa mais coordenada entre canais, né? E até tem a discussão, o que acontecerá? Vamos fazer Black Friday? O Walmart definiu que não abrirá durante o Thanksgiving Day, por exemplo, que é a primeira vez em muitos anos, ainda que outras lojas já fizessem. Então, temos essa discussão, temos esse elefante na mesa aqui. O que fazer com preços e com as lojas físicas durante o Black Friday?
Em resumo, vento em popa, mais oportunidades. Eu passei por essas 4 coisas com vocês, então agora a minha resposta é, assim, acho que a pandemia foi uma panaceia, mas não para tudo, tem coisas ainda a serem resolvidas. Aí eu te devolvo a bola agora, Alberto. Ok, Felipe, muito bom. Eu concordo, eu acho que nós temos um lado muito cruel do que está acontecendo, isso vai afetar a economia, está afetando a saúde, está afetando a vida das pessoas, mas nós temos muito aprendizado e legados que certamente vão moldar o ambiente de negócio e vão criar muita oportunidade para as empresas que souberem interpretar as mudanças, se adaptar e se movimentar de maneira mais rápida. É muito claro o que está acontecendo no mundo e no Brasil com uma intensidade talvez até proporcionalmente maior do que em outros mercados mais maduros, essa multiplicidade de formas de acessar o cliente. Eu tenho definido isso, Felipe, como uma postura na qual a grande mudança que o varejo precisa compreender, isso vale para todas as categorias e setores, é que não é mais o cliente que vai à loja, a loja que vai ao cliente. Então, a postura da loja passiva, mesmo que depois de pandemia e de reabertura e de uma volta à normalidade na convivência social, a relação das pessoas com o varejo não será a mesma. E a loja reativa, que simplesmente deixa o vendedor parado esperando pelo cliente, essa loja vai ter muita dificuldade. Então, nós temos que entender que isso que se desenvolveu como uma situação de emergência no entendimento de operação para chegar até os clientes, vai transformar as jornadas de consumo. Então, o WhatsApp como um grande canal de venda, engajamento, relacionamento, ativação, tudo isso funciona muito melhor para quem tem bom cadastro, boa logística, uma boa integração, uma arquitetura de sistemas leve em microserviços e tem a capacidade de enxergar cliente e dados do cliente de maneira individualizada. Então, nós vamos, de fato, acelerar a transformação digital naquilo que é sua essência. Não é uma agenda de tecnologia, não é uma agenda de canal, não é uma agenda de vender online. É uma agenda de sair de uma visão de canais para uma visão de clientes e dados, nas quais o negócio muda a cultura e o desenho organizacional e processo da relação com o cliente. Então, nós, obviamente, nos setores de venda assistida, como o eletroeletrônico, mas também com parte do varejo de moda e de produtos especializados, você tem uma velocidade muito maior na capacidade de humanizar o relacionamento com tecnologia que permite fazer isso de maneira escalável. A gente estava falando, a humanização atrelada à tecnologia que faz isso de maneira muito personalizada e em escala, funciona muito melhor em varejo assistido, porque você tem gente capaz de interagir e cuidar de clientes, de cuidar de grupos menores de clientes. Mas isso vai se multiplicar também no varejo de massa e no varejo de autosserviço, porque as empresas estão descobrindo as formas de fazer isso. Claramente, as duas componentes que definem o modelo econômico do varejo digital são o custo de aquisição de clientes e o custo logístico de entrega de produtos. Você mostrou isso com muita propriedade. E aí entra o papel da loja. Se nós entendemos o papel da loja no varejo transformado, não mais simplesmente como um canal de venda, até porque vai ser difícil medir de onde vem a venda, mas como um ambiente no qual você captura clientes, mantém clientes, ativa clientes, serve como plataforma de logística e pós-venda, e integra isso a um ambiente no qual você, de fato, trabalha a partir de dados, jornada de clientes e capacidade de entender e interpretar essas jornadas e responder com um modelo integrado, isso vai mudar o patamar de competitividade e vai mudar o modelo econômico das empresas. Obviamente, em situações extremas como nós estamos passando, surgem muitas oportunidades, surgem muitos desafios, nem todas as empresas interpretam e capturam as oportunidades e desafios. Então, certamente, esse não será um jogo de soma zero, e nós teremos respostas desiguais com resultados desiguais, nos quais muita movimentação em participação de mercado, em relevância, e eu vejo claramente as plataformas e ecossistemas se tornando mais relevantes e dominantes, nos quais, ontem quem assistiu o Fred falando aqui no E-Commerce Brasil, ele claramente falando, né, somos seller first, não somos mais uma empresa de varejo, somos uma empresa de serviço, eles se tornaram uma empresa de tecnologia, serviços voltada a clientes, e não mais a canais ou a categorias de produtos. Essa mudança redefine o modelo de negócio e abre oportunidades para as empresas que souberem se estruturar dessa maneira. Então, Felipe, nós temos que, infelizmente, encerrar, porque o nosso tempo está estourado. Eu acho que foi muito rico, os dados muito relevantes, e eu espero que a gente tenha conseguido deixar aqui insights, inspiração e principalmente, alguns sinais claros de quais mudanças são definitivas e quais mudanças sinalizam a necessidade do varejo repensar processos, estrutura, cultura, modelo de negócio.
Mas agradeço Obrigado, muito aí esse Beto. bate-bola, foi muito bom, muito rico, e agradeço mais uma vez. Devolvo aí a bola para o pessoal do Fórum e-Commerce Brasil, agradecendo pela oportunidade. O Alberto, Felipe, que conversa incrível, né? Baseada em tantos dados poderosos aí, que a gente está construindo, especialmente nesse momento tão diferente que a gente está vivendo. Agradeço demais a participação de vocês. Obrigado, viu?